74 milhões de brasileiros com o nome sujo. 74 milhões. Isso é mais gente que uma população inteira, por exemplo, de um país como a França. Não sei qual que é o principal vilão. Não é o desemprego, não é a inflação, né? É uma decisão que você provavelmente toma toda semana sem nem perceber que está sabotando o seu próprio futuro. Sou o Eliseu, da Esperata Investimentos. Eu não estou aqui para te vender ilusão de ficar rico de uma maneira rápida. Eu estou aqui para te mostrar como parar de ser refém do próprio salário, porque a diferença entre quem constrói patrimônio e quem só sobrevive de boleto em boleto, pagando ali seus boletos, não é talento e aí também não é nem sorte. São decisões, é organização. E hoje eu vou estar te mostrando 7 delas para estar te ajudando a estar investindo melhor também. Olha, antes de entrar aí nos 7 pontos, eu preciso estar te mostrando um número que vai contextualizar tudo. A Ambima, que é a associação que representa o mercado financeiro brasileiro, fez uma pesquisa em 2024 com quase 6 mil pessoas e descobriu que apenas 33% dos brasileiros conseguiram economizar alguma coisa no ano passado. 1/3. E desses que economizaram, menos da metade investiu de verdade. O resto deixou o dinheiro parado, perdendo valor. Significa aí que 67% da população terminou o ano sem guardar um centavo. Não guardou nada para o seu futuro, para o seu eu do futuro. Eu sempre falo nos meus vídeos, né? Se imaginar lá na frente, com 85 anos, olhar para trás e ver o que deixaria orgulhoso, o que daria se tudo desse errado, né? Para estar justamente evitando esse caminho, essas escolhas, para lá na frente, com os 85, 90, 95 anos, olhar para trás, valeu a pena, né? E muitas vezes significa sacrificar momentos, principalmente do presente, pequenos momentos. Pergunta que fica o quê? Por quê? A renda é um problema? Pode ser, parcialmente. Mas a pesquisa mostrou que mesmo nas classes A e B, 46% não conseguiram economizar. Então não é só falta de dinheiro, é falta de método. Se você quer estar entre os que constroem patrimônio e não entre os que só reagem às contas, fica comigo que esse vídeo aí foi feito para você, né? E se inscreve aí também no canal, porque esse tipo de conteúdo aqui não é o que você vai estar encontrando em qualquer lugar. Primeira atitude, pare de financiar o que evapora. Primeira atitude é simples de entender e difícil de praticar. Nunca parcele o que desaparece antes de você terminar de pagar. Isso inclui aí comida, lazer, viagem, assinatura de streaming, qualquer coisa que você consome, né, e que some. Pensa comigo, você vai no restaurante, gasta R$200, parcela em 3 vezes. 2 meses depois, você ainda está pagando aquela refeição que você nem lembra mais do gosto. Então, nesse meio tempo, você já foi em outro restaurante, parcelou de novo, agora você tem 2 parcelas, 3 parcelas, 5 parcelas, e quando o salário cai, metade já tem um destino certo, cartão de crédito. Dados da Serasa aí de janeiro de 2025, 27,7% de toda a inadimplência no Brasil vem de dívidas com bancos e cartões. É a categoria número 1. E o cartão de crédito aparece em 83% dos casos de endividamento familiar, segundo a CNC. Financiar eletrodoméstico, faz sentido, você vai usar por anos. Financiar geladeira, máquina de lavar, beleza. Financiar iFood, isso aí é atraso de vida, né? Segunda atitude, dê função para o seu dinheiro. Segunda atitude, dinheiro sem função, ele vai para qualquer lugar e geralmente esse lugar é o ralo. Eu não estou falando em separar esse dinheiro em bancos diferentes. Isso é uma organização de fachada. Eu estou falando de redefinir, né, ou definir, se não foi redefinido, o que fazer antes de gastar. Quanto que vai para moradia, quanto que vai para alimentação, quanto que vai para lazer, quanto que vai para o principal investimento, para o seu eu do futuro. Cada real precisa ter um destino antes de chegar na sua conta. Pesquisa da Planejar com a Datafolha de julho de 2025 mostrou que 59% dos brasileiros dizem que se consideram organizados financeiramente. 43% não tem uma reserva de emergência nenhuma. Como é que você, que é organizado e não tem nenhum mês de despesa guardada? Isso acontece porque a maioria confunde pagar as contas em dia com ter controle financeiro. Não é a mesma coisa. Pagar a conta em dia é o mínimo. O controle é saber fazer exatamente para onde cada centavo está indo e decidir isso antes e não depois. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida, seja bem honesto, honesta. Se amanhã você perdesse aí sua principal fonte de renda, por quantos meses você conseguiria manter seu padrão de vida atual? 1 mês? 3? 6? Se a resposta te deixou desconfortável, fica tranquilo, você está como a maioria. A pesquisa do Instituto Locomotiva de 2024 mostrou que 73% dos brasileiros não têm reserva de emergência nenhuma. E pasmem, entre as classes A e B, esse número ainda é de 63%. E também não é só um problema de quem ganha pouco, é um problema de mentalidade. E é exatamente isso que a gente vai estar resolvendo aqui. Terceira atitude, reserva primeiro, ambição depois. Terceira atitude, essa aqui é inegociável, não sonha grande antes de ter uma base sólida. Eu vejo muita gente querendo investir em ação, fundo imobiliário, em cripto, mas não tem nem 3 meses de despesa guardados.
É como querer construir um segundo andar sem ter terminado a fundação. Uma hora vai acabar desabando. Então a reserva de emergência ela não é opcional. É o que separa você da virada estatística quando a vida resolver testar você. E ela vai testar. Né? Para vir coisas boas, eu tenho teorias, tem que passar por perrengue primeiro e depois vem a questão positiva. Pesquisa da Planejar mostrou que 84% dos brasileiros enfrentaram pelo menos uma emergência financeira nos últimos 12 meses. 84%. A matemática ela é simples. Pega seu custo fixo mensal, aluguel, contas, alimentação, transporte e multiplica por 6. De 6 a 12. É o que eu penso, né? Você é CLT, 6 meses é o suficiente. Se você é autônomo, empreendedor, faz 12. Esse é o número mágico aí antes de você pensar em qualquer outra ambição financeira. Quarta atitude, transformar seu dinheiro em tempo. Quarta atitude, essa aqui muda a forma como você enxerga dinheiro. Pare de pensar em dinheiro como um meio de estar comprando só coisas. Pense em dinheiro como um meio de estar comprando tempo. Tempo e energia, a gente não tem como, se perdem, tem um valor gigantesco, né? É intangível. Quando você não guarda dinheiro, você está vendendo sem querer, sem pensar, sem perceber, um tempo futuro. Porque daqui 10, 20, 30 anos você vai continuar precisando trabalhar para quê? Para estar sobrevivendo, para sobreviver ainda com dignidade, nada às vezes um plus, né? Então o dinheiro que você guarda, investe hoje, não é só um número numa conta, é uma possibilidade de que no futuro você escolher o que fazer com o seu tempo. É o seu eu do futuro agradecendo, como eu já falei em outros vídeos. Eu gosto de pensar assim, que cada 500 reais que eu invisto hoje é uma hora que eu não vou precisar estar trabalhando na frente. Cada 1.000 reais é um dia, cada 10 mil é uma semana inteira de liberdade no futuro. Se esse conceito ele faz sentido para você, se inscreve no canal, porque aqui a gente não fica no superficial, a gente vai na raiz do problema, o que realmente importa, né, para você estar construindo uma autonomia financeira de liberdade, de verdade. Quinta atitude, construa renda que não dependa de você. Quinta atitude, comece a construir renda passiva. E antes que você pense que isso é uma coisa de rico, não é. É uma coisa de quem entende que trocar tempo por dinheiro tem limite. A renda passiva é quando o seu dinheiro trabalha para você mesmo enquanto você dorme. São dividendos das ações, os aluguéis de fundos imobiliários, os juros de título de renda fixa. Segundo a Ambima, portanto, segundo os fundos imobiliários cresceram 9,7% só no primeiro semestre de 2025, chegando a 112 bilhões de reais. E o mais interessante, você não precisa de muito para estar começando. Com 100 reais aí por mês, você já consegue estar comprando cotas de fundos que pagam dividendos mensais. Daqui a 5 anos, esses 100 reais por mês, eles vão estar te gerando uma renda aí, mesmo que você não esteja trabalhando. Então, assim que se constrói patrimônio de verdade. Sexta atitude, aceite que investir é chato. Se você está gostando de investir, está fazendo errado. Essa aqui vai contra tudo que você vê na internet. Aceite que investir bem é, na maior do tempo, entediante. É chato, não tem emoção, não tem adrenalina. Esquece esse negócio de trader, 97% perde dinheiro. Quer? Testa. Mas testa pequeno, você vai perder dinheiro. Quem ganha dinheiro é quem vende curso. Sendo bem direto aqui, pode até vender curso, né? Dá para vender curso. Mas se a pessoa é boa como trader, monta um fundo, vai ganhar muito mais dinheiro. Porque se é boa, ela vai ter um retorno, vai ganhar performance, um monte de gente investindo junto, vai ter uma alavancagem. Isso, sabe, para mim pessoalmente, eu respeito ainda mais quem é trader, mas que tenha um fundo. Cria um fundo de investimentos, que daí faz na prática o que está falando. Não somente vendendo curso. Dá para vender curso, dá para ensinar. Educação é e será fundamental. É o total skin in the game. Todo mês, então, você faz a mesma coisa, separa uma parte do salário, escolhe bons ativos, aporta, espera. Não tem day trade mirabolante, não tem oportunidade única, não tem fórmula secreta. Os melhores investidores do mundo, Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, todos eles defendem o que? A mesma coisa. A consistência bate a genialidade. Você não precisa ser extraordinário, não precisa ser um home run, um ponto, um gol de bicicleta no final de Champions League. Faz um gol de canela. Começa a fazer isso, começa a ser disciplinado. Isso é importante na parte dos investimentos. Então tem gente que quer transformar investimento em entretenimento. Fica buscando a próxima ação que vai explodir, o próximo ativo da moda. E normalmente, ações que mais falam não são as ações que mais vão subir. São essas pessoas que normalmente também perdem dinheiro, que tratam o patrimônio como um jogo. Investir não é um jogo, não tem graça, é chato, é paciencioso, tem que ficar esperando os juros compostos realizarem os objetivos deles, né? No caso, tem um retorno maior aí a longo prazo, juros sobre juros. Atitude número 7, invista em você primeiro. Sétima e última atitude, o melhor investimento que você pode fazer não está na bolsa, está em você. A sua capacidade de gerar renda é o ativo mais valioso que você tem. Uma pessoa que investe em conhecimento, em habilidades, se tornar melhor no que faz, essa pessoa ela acaba conseguindo aumentar uma renda de uma forma muito mais acelerada do que qualquer rendimento de investimento. Então pensa assim, se você consegue aumentar sua renda em R$500 por mês, investindo em um curso, em uma especialização,
uma habilidade nova. Isso equivale a ter 100 mil reais investindo, rendendo 6% ao ano. O que é mais fácil? Juntar 100 mil reais ou desenvolver uma habilidade que te paga 500 reais a mais por mês? Então me conta aqui nos comentários o que você acha dessas 7 atitudes, quais delas você pratica e qual que você acha que é a que mais você precisa desenvolver. Eu quero saber em que estágio você está, porque dependendo das respostas, eu posso estar fazendo mais vídeos específicos para estar te ajudando. Então, para finalizar, eu quero deixar uma reflexão. Teto do INSS em 2026 é R$ 8.475. Significa que não importa quanto você ganha ou quanto você contribua, o máximo que o governo vai te dar, né, quando você se aposentar, é isso, é o teto, é o teto. Então, para chegar nesse teto, você precisa mais de 40 anos de contribuição no valor máximo. E a maioria das pessoas não vai receber nem perto disso. E mesmo quem recebe, será que 8 mil por mês é a vida que você imagina ter quando não puder mais trabalhar? Será que não merece viajar, já que lá atrás você poupou, você focou em você, você fez o que tinha que fazer? Tem momentos para aproveitar também. Então, o ponto aqui não é assustar você, é estar te acordando. Porque a verdade que ninguém quer ouvir é que o sistema ele não foi feito para a maioria prosperar. Ele foi feito para sobrevivência. E sobreviver não é viver. Construir patrimônio não é sobre acumular números numa conta. É sobre escolha. É sobre liberdade. Escolher o trabalho que você faz, não o que você está aguentando. Para mim isso nunca aconteceu. Nunca. É inadmissível. Contar a história do meu pai, advogado, minha família advogada, pai advogado, mãe advogada, irmã advogada, eu me formei em Direito, meu pai lá com 20, 30 anos de escritório montado, o que é o ideal para quem está começando na faculdade de Direito, quem está se formando, começar no escritório já pronto. Na época, 2009, 2010, quando eu me formei, me ofereceu 5 mil reais para trabalhar lá. Eu lembro até hoje. E meu pai é um baita no paizão, né? O mentor de vida. E eu não queria, né, já tinha estagiado com ele, não gostava do direito, não terminei a faculdade, não esperei vou mudar de curso, vou fazer outra coisa. Terminei a faculdade, então isso é importante, dar o valor ao tempo de vocês. Lá pelo meu 4 ano, 4 anos e meio, faltava um semestre, 2, eu vou terminar, garantir a faculdade e depois me direciono para onde eu quero. Então fiz a faculdade, o pai ofereceu isso, eu não aceitei, eu ganhava tipo 600, 900 reais na época, nada quase nada, mas isso tem por quê? Porque para mim eu tinha colocado toda a minha energia que iria fazer acontecer, que não importasse o que tivesse que acontecer, iria dar certo. Então isso quando você tem, nesse caso eu tive, outras vezes o cara não tem, mas nesse caso eu tive, mindset tão forte em que ninguém te para, a não ser tu mesmo, é essa questão de liberdade de fazer acontecer. Claro, demorou aí um tempo, 3, 5 anos para começar a ganhar um valor, mas eu sou satisfeito com essa escolha. Para mim é inadmissível tu trabalhar em algo que você não ama. Momentaneamente, beleza, nem todo mundo tem as mesmas condições. Perfeito. Mas você tem escolhas, você tem tempo, que é o ativo mais precioso, nos seus 20, 30 anos, que pode fazer o quê? No período das 8h30 às 18 horas, fazer o que você é obrigado a fazer para viver, e das 19 às 10 horas, focar em habilidades para você estar direcionando seu esforço nos seus sonhos, o que você gosta. Não só uma paixonite, mas algo relevante, honesto e que vai ao encontro das suas melhores qualidades. Isso é muito importante, autorreflexão, humildade para estar se observando. Então, escolher como passar o seu tempo, não como vender ele. Porque, no final das contas, a pergunta que importa não é quanto eu vou ter, quando que eu vou precisar estar escolhendo, aí quando que eu vou poder escolher. Toda semana eu mando uma newsletter onde eu aprofundo esse tema que não cabe num vídeo de 15 minutos. Eu falo sobre as decisões que eu mesmo tomo com o meu dinheiro, analiso oportunidades que aparecem no mercado e compartilho bastidores do que eu estou vendo acontecer aí na economia brasileira. É gratuita, você pode cancelar quando quiser e o link aí está na descrição. Você quer construir soberania financeira de verdade, não só aprender teoria, mas entender como aplicar na prática, essa newsletter foi feita para você. Nos vemos no próximo vídeo. Seja um investidor soberano, não seja um trader curupira e lembra, o melhor momento para começar era ontem. O segundo momento é o quê? É agora. Então, conto com você, um grande abraço, valeu!